Mano, fala a verdade. Você já jogou um daqueles RPG de celular, onde você gasta todo o seu salário tentando pegar um personagem de 5 estrelas só para ele morrer em 2 segundos porque você jogou mal? Geralmente, se o seu personagem morre, você só recomeça ou gasta o dinheiro em um item e revive o cara, certo? Mas e se a regra do jogo fosse diferente? E se quando o boneco morre, ele some para sempre? Hoje, a gente vai falar de Pick Me Up Infinite Gacha. E se você acha que isso aqui é só mais um isekai genérico de videogame, meu parceiro, você está absurdamente enganado. Então seja meu sobrinho, deixa o like e vamos entender o porquê essa obra é tão brutal. Nosso protagonista é o Han Slat. O cara não é um adolescente perdedor que foi atropelado pelo caminhão, né, como acontece em muitos isekai. Ele era simplesmente o jogador número 5 do ranking mundial de Pick Me Up, um jogo conhecido por ser absurdamente difícil e punitivo. O cara entendia cada linha de código, cada estatística, cada build. Ele era um deus do jogo, galera. Ele era tão perfeitamente que ele sabia como subir o nível de um personagem de 1 estrela, considerado inútil, para um ranking de 6 estrelas, que era o mais forte, o absurdo. Mais forte entre aspas, né, porque tem o 7 estrelas, mas enfim. Até que ele, do nada, é puxado para dentro do próprio jogo, galera. Mas ele não vira o mestre, que comanda tudo de cima. Ele vira uma peça. Um herói de rank E, com as piores status possíveis, preso no lobby de um jogador novato, burro e que não sabe o que está fazendo. Calma, galera. Mas vai dar uma melhorada. E aí que a obra fica insana, galera. Os heróis que você recruta nesse jogo não são NPC de inteligência artificial como ele suspeitava. Até porque no jogo tinha vários personagens, bilhões de personagens, se assim eu posso dizer, que agiam por si próprio, por vontade própria. E será até estranho ser um IA de fato, né? Mas eles não eram IA, eles eram pessoas reais, de universo diferente, que foram sequestrados para lutar e morrer pela diversão de uma certa deusa. O que me pegou de verdade nessa obra é como o autor trabalha a psicologia do desespero. Pensa comigo, se o mestre decidir que você é fraco ou inútil, ele pode te fundir com outro personagem para dar XP, ou simplesmente te mandar para uma missão suicídio. É uma luta, galera, uma luta diária pela sobrevivência. Aqueles que são inúteis já era, e vão ser convertidos na famosa Synths. Isso causa medo na sala de espera, hein, galera, já que os personagens, na verdade, as pessoas, já que não são personagens nem IA, eles sentem medo de ser descartado, e com isso, alguns mestres comandam as salas de espera através do medo. Eles usam esse fator de desespero, de que eles podem ser descartados a qualquer momento, para comandá-los. Porém, o Han era diferente. Ele até que usava isso algumas vezes, muito pouco mesmo, quando ele era um mestre do rank top 5 mundial. Porém, ele via que isso não era a melhor maneira de comandar a sala de espera. E com isso, ele usa outro método que seria tratar bem seus personagens, galera. Ele teria que tratar bem seus subordinados, fazer o melhor método de treinamento, ajudar eles da melhor maneira possível para eles conseguirem um vínculo de união, fidelidade, galera. Porque se ele comandasse apenas através do medo, não ia ser de fato muito efetivo. Então eles teriam que ter uma união. E é assim que funciona o método da síntese, quando apenas para descartar personagens inúteis. Bom, andar por andar, o Han sabe disso. Ele sabe que tem que ficar forte para não ser convertido em síntese, já que o mestre dele não tinha ciência do quão forte ele era, e que ele era um mestre antigamente. Ele achava que ele pensava assim, que na verdade, que ele poderia ser apenas um personagem inútil de 1 estrela. Porém, por isso ele sabe do poder que tem a síntese. Então, como ele sabe disso, ele não tem um poderzinho roubado que ganhou de algum deus. Ele vai ter que treinar até o osso, usar o conhecimento de quando ele era jogador e guiar aquele bando de recruta assustado, se ele quiser ver o dia de amanhã. Com isso ele se torna um líder frio, porque ele sabe que qualquer erro de cálculo dele ou do mestre que controla lá na Terra o celular, o seu mestre da sala de espera, significa que se esse mestre cometesse um erro, significa a morte permanente de alguém que ele treinou fortemente, galera. E ele não quer que isso aconteça, já que em Pick Me Up o combate é muito cruel, galera, desesperador. Não tem aquela vibe coloridazinha de vamos vencer com o poder da amizade. Quer dizer, certos momentos o roteiro até que os ajuda de fato, mas fazer o que, né? Sem roteiro não há história. Inclusive você não pode nem se dar o luxo de se apegar aos personagens principais, já que o maldito do autor não tem pena de matá-los. É o maldito mesmo, viu? Quando vocês forem ler, vocês vão entender o que eu quero dizer. Enfim, como eu li a novel, eu tenho algumas críticas em relação aos personagens, mas isso é assunto para outro vídeo. Enfim, Pick Me Up ele é excelente porque ele pega um conceito de jogo de celular, que geralmente é feito para passar um tempo de forma boba, e transforma em uma história de sobrevivência medieval, sombria e psicológica de altíssimo nível. A história é tão foda desse manhwa, galera, que eu já pensei mesmo em estudar programação para criar um jogo de fato, porque esse jogo é extremamente insano, galera. Imagina você poder ter aquele personagem de 1 estrela e evoluir ele para um 6 estrelas através de um treinamento, o personagem tendo tipo uma vontade própria. Claro que fosse criar um jogo teria que ser um IA, mas imagina esse personagem tendo uma vontade própria de... Sem falar na questão dos mundos, são 100 bilhões de mundos diferentes, galera, mais de 100 bilhões de mundos, já que o nome do mundo do nosso protagonista era Nilfheim, alguma coisa assim, mas que tem a ver com a cultura do nórdica, do Ragnarok, etc, já que o nome dele era Loki. Porém, na sala de espera que nosso protagonista está é Taunia.
Ou seja, são mundos diferentes, com personagens diferentes, histórias diferentes, que eles têm que zerar de uma maneira diferente. Zerar entre aspas, né? Se é que você me entende. Mas enfim, vocês querem um vídeo sobre o decorrer da história de Pick Me Up, como os personagens vão evoluindo, a dificuldade que o Han passa, galera, para evoluir sua sala de espera que ele está como um personagem, e se ele volta para sua sala de espera original, e se ele volta a ser uma pessoa? Se quiserem, comenta aí, deixa o like. Enfim, eu sou Nak na área e nos vemos no meu próximo vídeo.